E Domingos Duarte é o novo alvo do São Paulo para a zaga, informação que eu contei em primeira mão aqui no YouTube na tarde e noite desse domingo, enquanto voltava de Budapeste. O zagueiro português de 31 anos de idade não renovará seu contrato no Getafe, onde foi titular absoluto e líder da terceira defesa menos vazada do Campeonato Espanhol. O Getafe terminou o ano com 38 gols sofridos em 38 partidas. Somente o Real Madrid com 35 jogos e o Barcelona com 36 gols sofridos foram menos vazados do que o time do Getafe. Por opção do Domingos Duarte, ele entendeu que era hora de buscar novos rumos. E apesar de ter propostas do exterior, ele gostou da ideia de se transferir para o São Paulo. Dorival Júnior e Rafinha deram aval à negociação e as tratativas agora estão relacionadas à questão financeira. Salários e luvas, o fato dele estar livre no mercado se enquadra aquilo que o São Paulo busca em relação a reforços. Tricolor que busca 2 defensores depois de perder o Dória, que pediu para rescindir o contrato, e também o Arboleda, que segue afastado. Para completar, registrar e contar um pouquinho sobre o Domingos Duarte, atleta que esteve no La Coruña ao lado de Pablo Mari, também defendeu o Granada e o Getafe. Seu clube inicial, onde ele se tornou jogador de futebol, foi o Sport. Então, Hernan, qual que é a principal novidade? A principal novidade é o Victor Sá, ex-jogador ponta do Botafogo, que está em fim de contrato com o Krasnodar da Rússia. É um jogador de 31 anos, é um jogador já experiente e é um jogador que é um pedido da comissão técnica do Dorival Júnior. Dorival Júnior já trabalhou com ele no Ceará, já tinha pedido a contratação dele no Corinthians. O Corinthians, inclusive, negocia com o Victor Sá, mas não consegue porque ele ainda tinha um tempo de contrato, né? Ainda tinha um tempo de contrato com o Krasnodar, tinha que dar uma compensação financeira para o time russo e acabou não rolando. E aí o Corinthians saiu do negócio, o Dorival ficou frustrado à época, eu me lembro, e agora pinta uma oportunidade, porque agora ele está em fim de contrato, né? Seria um jogador que sairia, entre aspas, de graça, nunca é de graça, mas sai sem contrato, sem ter que pagar transfer. Só que tem um entrave importante que a gente precisa dizer, né? O salário dele no Krasnodar é muito alto, padrões brasileiros. Ah, é? Muito alto, é muito acima do teto, por exemplo, do São Paulo. Então, assim, teria que entrar num consenso entre jogador e São Paulo para ele receber algo parecido com um teto. E aí, sim, teria negócio. Mas aí as negociações estão nesse sentido, de tipo, quanto você quer ganhar? Qual que é a sua ideia de salário? Óbvio, também com o staff do jogador, e as conversas vão seguindo. E o que eu pude apurar dentro da comissão técnica do Dorival é que, assim, o Victor Sá é um ponta, mas diferente dos pontas que o São Paulo tem. Uhum. Porque o Arthur e o próprio Ferreirinha são 2 jogadores de muita intensidade, que vão e voltam para marcar. O Victor Sá não é um jogador que volta tanto para marcar, mas tem a intensidade necessária no último terço do campo. Então, assim, a comissão técnica avalia que o Victor Sá é um jogador que você pode jogar lá na segunda linha e aí você pode ter um lateral um pouco mais defensivo, quase que um terceiro zagueiro. E aí eu me lembro que o Enzo Dias fazia muito essa função com o Crespo. Era quase que um terceiro zagueiro. E o Dorival fazia isso com o Rafinha do lado direito. O Rafinha não ia tanto, o Rafinha ficava ali meio que terceiro homem de defesa. O Caio Paulista era lá na frente do lado esquerdo, e aí abria espaço para ele entrar lá no lado esquerdo. E o Rato fazia o corredor do lado direito, entre aspas, ajudando e fazendo o serviço sujo para o Rafinha, de ir e voltar. Então, assim, o Victor Sá é um jogador que pode fazer esse último terço do campo e você ter, de repente, um jogador e proteger o teu sistema defensivo, que hoje é muito fragilizado. Então, assim, tem jogadores de ponta, tem os moleques da base, mas com características diferentes e que o Dorival Júnior entende que o Victor Sá pode ser esse jogador mais do último terço, não necessariamente um cara que vai voltar, até pela questão da idade, que é um jogador de 31, vai fazer 32 anos. Então já vai fazer 32 e, como você falou, tem os clubes brasileiros que estão aí especulando um pouco, mas o salário dele na Rússia é alto, então. É alto. E aí beleza. Tipo assim, mas ele não vai ter contrato, vai acabar o contrato dele com o Krasnodar. Mas você mantém uma média, né? Tipo assim, acabou o seu contrato aqui, tu ganha um salário milionário. Sei. Aí você vai para um outro lugar. Tão grande quanto?
Sim. Né? Vamos falar de um mercado russo que é diferente da vitrine do São Paulo. Então você vai para um lugar grande, você vai querer diminuir pela metade, sei lá, não vai. Menos da metade? Não vai. Então aí essa é uma discussão. Não vou entrar no mérito do valor aqui, porque, enfim, a gente não fica falando do salário de jogador aqui, é meio que uma premissa nossa. Mas, assim, hoje o salário é incompatível com o que o São Paulo pode pagar. Aí entra a negociação. E dessa maneira, até questionei as fontes lá dentro do São Paulo sobre isso. Ah, mas como é que poderia fazer uma composição? Ah, bota a meta, bota uma luva diluída, bota uma meta aí para o cara alcançar, uma conquista de vaga direta na Libertadores, uma Sul-Americana. Então, assim, são essas composições que estão sendo tratadas agora e o São Paulo espera avançar aí nos próximos dias aí com o Vitor Sá. Boa, e a gente vai seguir atualizando. O Bruno pode completar também, tem a questão do zagueiro, né, pra gente falar, quero saber se teve atualização. O Bruno também deu uma atualizada aí hoje. E depois eu vou ler as mensagens, tá, porque o pau tá torando aqui no chat. Eu quero atualizar, assim, nada muito novo do Newton. Boa. Mas a questão do Newton, hoje ela tá assim, não vou dizer que ela tá travada, mas ela segue os ritos ali da negociação.